capítulo 11. João 11. O evangelho é de Jesus Cristo. Diga, boa nova. A boa notícia. A novidade é de Jesus Cristo. Mas quem escreveu por Jesus Cristo foi João. Está escrito assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus 12 discípulos, ou aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os seus discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e queres voltar para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andares de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado a respeito do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, cerca de 2,7 km. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava vindo, saiu-lhe ao encontro. Porém, Maria ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que deveria de vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele.
Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Ora, este era uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morta, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram tudo o que Jesus realizara. Posso ouvir um amém? Feche os seus olhos e não a Bíblia e diga: Senhor, obrigado por tua palavra. Eu sei que hoje o Senhor tem algo para a minha vida. Então fala, pois eu vim te ouvir. Eu vim falar contigo e vim ouvir o que o Senhor tem para mim. Em teu nome, Jesus, fala, pois eu te ouço. Pai, eu quero que nesta noite todo espírito que tem o prazer de roubar, que tem a missão de roubar o sentido da palavra, roubar a atenção, todo salteador, todo saqueador, que vem para roubar a atenção, que vem para furtar a significação da tua palavra, seja amarrado agora e lançado para fora dos nossos arraiais. E que neste lugar o espírito de sabedoria do Senhor, o espírito de conhecimento, o espírito, Senhor, da verdade esteja no nosso meio, descortinando tudo aquilo que pelos olhos humanos não podemos ver, mas que pelo Espírito já estamos entregues ao Senhor, para que assim, segundo a tua vontade, tudo se faça para a glória do nome do Senhor. Amém. E graças a Deus. Aplauda o Senhor e se senta. Fiz questão de ler os 45 versículos para que toda a nossa leitura ficasse bem clara do cenário dessa história. O cenário é uma aldeia em Betânia, que fica cerca de quase 3 quilômetros de Jerusalém. Lá havia uma família, a família que é citado geralmente a família de Maria. Maria parece ocupar a primazia, parece ocupar o destaque no meio dessa família. Apesar de Jesus ser amigo dos 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, se nós observarmos, o nome Maria está sempre envolto em um destaque maior, parece-nos em um apreço, numa evidência, para melhor dizer. Tanto que o início do texto que nós lemos diz: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Depois cita que esta Maria é a mesma que fez aquela ação das mais perfeitas adorações ao Senhor. Aquela que quebrou um vaso de nardo, ou vaso de alabastro, e ungiu Jesus e enxugou com os cabelos,
Então a referência a esta mulher, ela não é gratuita, é uma referência que se traz por causa de uma mulher que tinha uma intimidade com Deus, não só no campo com Jesus, não só no campo das relações afetivas, mas das relações espirituais. Se nós observarmos Lázaro, amigo de Jesus, Marta, amiga de Jesus, tinha um relacionamento afetivo, filéu, mas Maria parece que ia além dessas relações. Ela reconhecia Jesus talvez numa outra esfera, muito mais além do que os seus dois irmãos. E Lázaro adoece, essas irmãs mandam chamar Jesus, dizendo: olha, nós temos um amigo, nós temos um em quem nós cremos que ele é o Mashiach, ou o Messias. Ele é o enviado de Deus, nós cremos, tanto que na declaração delas, elas chegam a dizer: não, eu sei que tu és o Messias, o enviado, aquele que veio de Deus, aquele que é o enviado de Deus, o Messias, nós cremos. Então ela sabia com quem elas se relacionavam também. Apesar de que tem pessoas que têm um relacionamento com Deus que é intelectual, que é um relacionamento almático, das relações humanas, das relações psicológicas, das relações afetivas. Mas eu friso novamente que Maria nos mostra ir além dessas relações naturais. Ela tinha uma relação que não curvava diante das emoções. Apesar de que a gente pode pensar às vezes que ao ouvir que Jesus estava chegando, a Marta já sai desesperada e vai ao encontro de Jesus. Maria fica sentada em casa. Talvez numa ótica primária, eu diga: nossa, o amigo está chegando, ela não vai receber. O amigo está chegando, aquele que é resposta para as dores, para as angústias, para as aflições, e ela não faz nada. Ela estava em casa sentada. A outra, a serelepe, sai correndo e vai ao encontro, não espera nem Jesus chegar. São diferentes relacionamentos que nós vemos entre nós, discípulos de Deus, discípulos de Cristo, entre nós, discípulos. Atitudes que manifestam como nós nos relacionamos. São as atitudes nossas que determinam, que desnudam, que frisam, que esclarecem como são as nossas relações. Mas por que eu quero trazer isso? Porque Jesus sai também com 12 discípulos. E ao caminhar com discípulos, Jesus vai treinando cada um deles. E vai descobrindo a personalidade de cada um. Como cada discípulo reage diante de Deus, diante dos homens e diante das circunstâncias contrárias. E hoje eu quero refletir com vocês isso. Como você reage diante de Deus, diante dos homens e diante das circunstâncias contrárias. Aquelas circunstâncias que batem a nossa porta e nos assaltam todas as nossas emoções. Ou somos pessoas desesperadas, ou somos pessoas descredibilizadas, ou sem crença, deixa eu não falar bonito, que perde a fé, porque nem sempre a atitude de de Marta, de já ir ao encontro, reflete a atitude de uma pessoa que confia em Deus. Uma pessoa que tem paciência, que pode salmodiar: esperei com paciência no Senhor. Nem sempre nós somos uma pessoa como Maria, que fica sentada em casa sabendo que a resposta está chegando, que não é preciso se desesperar. Aquela que confia de que Jesus
sabe o que está fazendo. Mas pastor, ela também questiona. As duas irmãs questionam a mesma palavra para Jesus. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse comparecido na hora em que nós chamamos, eu sei que o Senhor teria resolvido a situação. Porque nós sabemos que quando o Senhor comparece, exatamente na hora em que nós chamamos, é porque é um testemunho de que a nossa oração foi ouvida. É um testemunho de que o Senhor nos ouve e que o Senhor vem para nos socorrer. Porque se o Senhor não veio naquela hora, eu fiz a leitura, Senhor, de que o Senhor não quer resolver o meu problema. A leitura que as mulheres fizeram é: Jesus não quis resolver o problema. Jesus não quis resolver a situação. Jesus não quis evitar o mal maior. Mas Jesus já estava ensinando os seus discípulos. E aprenda você isso com Jesus. Ele tem um tempo que não é o seu. Ele tem um tempo que é perfeito. Uma vez Jesus disse aos seus discípulos: as coisas que eu faço agora, vocês não sabem, mas sabereis depois. Eu quero dizer que tem coisas que a gente não está entendendo hoje, mas vai entender bem rapidinho. Só alguns que entenderam aqui, né? Então, diz amém também. Amém. Então os discípulos, eles estavam com medo porque havia uma jura de morte para Jesus. Se Jesus entrasse naquelas regiões, ele corria o risco de ser apedrejado, porque Jesus já havia saído dali para não ser apedrejado, porque havia muitos judeus revoltados, muitos judeus detentores de religião, que não aceitou o que Jesus falou, que não aceitou a boa nova, e eles queriam apedrejar Jesus. Por quê? Porque tinha uma tradição religiosa, e todos nós sabemos que a tradição religiosa é coisa satânica. Essa coisa impregnada de religião não tem nada com Deus. Jesus diz: aprove ao Pai dar-vos o reino. Jesus nunca pregou religião, ele pregou o reino. Jesus veio trazer o reino e Satanás semeou a religião. E aí, quando ele vai falar isso para os discípulos, ele diz: mas se a gente for lá, vão te apedrejar, Jesus. Aí vai o Tomé, tinha que ser Tomé, né? Aí ele diz: bom, então vamos. Se é para morrer, vamos morrer logo com ele. Tem gente que está sempre na expectativa da coisa ruim. Tem gente que está sempre na expectativa do pior. Tem gente que carrega uma carga negativa sobre a sua vida. Parece que não entende que se Jesus está conosco, maior é o que está conosco. E se maior é o que está conosco, as outras coisas ficaram pequenas demais, querido. Para de se apegar às coisas pequenas. Para de valorizar, para de exaltar, para de se impregnar de coisinhas pequenas. Maior é o que está conosco do que, por maior que os nossos olhos possam ver o inimigo, Deus é maior. Por mais absurdas que sejam as circunstâncias, Deus é maior. Ele ainda tem o controle daquilo que nós já perdemos o controle há muito tempo. Deus ainda tem o controle das situações que nós já perdemos o controle há muito tempo. Os discípulos saem dizendo: opa, vamos lá, se é para morrer, vamos morrer logo. Aí Jesus fala: peraí, queridos, presta atenção nesse ensino de Jesus. Ele diz: não sabes que são 12 horas do dia? Eu tenho falado, não quero ser numerologista gospel,
Mas 12 indica o quê? Governo. Diga 12, indica governo. 12 horas do dia, 12 horas da noite. O sol governa 12 horas, a lua 12 horas. 12 estrelas sobre a cabeça da mulher de Apocalipse. Os 12 governos, governo dos 12. E vai, 12 superintendentes de Salomão, 12 superintendentes de Davi, 12 príncipes de Israel, isto é, os 12 filhos de Jacó, e assim vai. Então 12 fala de governo. Jesus diz, olha, existe um governo do dia e existe um governo da noite. Jesus está explicando que aquele era um momento do governo da luz. Jesus estava dizendo, esta não é a hora do governo das trevas, esta é a hora do governo da luz. Jesus estava dizendo, eu estou no governo dessa situação. Os discípulos estavam com medo de morrer, e Jesus estava falando, eu ainda estou no governo dessa situação. Eu sou a luz do mundo, e essa luz ninguém apaga. Era isso que ele estava dizendo. Não se preocupe, ninguém vai me matar, e ninguém que está comigo vai morrer antes que se cumpra o período do meu governo. Querido, não se preocupe. Se você crê que Jesus está no governo, para de se desesperar. Para de se desesperar. Para de afligir as vossas pobres almas. Creia em Deus, confie. Lázaro estava morto. As irmãs desacreditadas, elas acreditavam se dentro do tempo delas Jesus estivesse, as coisas estariam resolvidas. Mas Jesus manda uma lição para mim e para você, querido. Eu ainda estou no governo. Se Jesus está no governo da tua vida, querido, te prepara. Te prepara, porque se você deixar Jesus no governo da tua vida, das situações, aquilo que para nós era causa perdida, Ele vai nos dar a vitória. Se eu fosse crente, eu teria aplaudido. Muitas pessoas são assim, cheias de dúvidas, cheias de, se não foi na minha hora, é porque não era de Deus. É o recado de Jesus para nós, a sua hora não é a minha. Basta crer. Jesus disse assim para Marta, Marta, basta crer. Ei, querido, você que está me assistindo, basta crer. E Jesus diz, se creres, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ei, não tenha por perdido aquilo que você entregou no governo de Cristo. Não tem nada perdido se está no governo de Cristo. Não tem nada perdido. Ei, os desistidos são como essas irmãs. Se estivesses aqui no meu tempo, no meu governo, enquanto havia vida no campo do meu governo, da minha casa, enquanto eu estava vendo o meu irmão, mesmo agonizante, eu sabia que ainda tinha uma esperança. Mas o meu governo cessou. Agora entrou o governo de Cristo. Ele diz, fica frio. Fica frio. Esquenta não. Eu ainda estou no controle da situação. Eu só tenho essa palavra de Deus. Eu não sei quem é que está precisando ouvir que Deus ainda está no controle da situação.
Ei, ele não perdeu o controle, ele está simplesmente deixando a fruta bem madura. A morte de Lázaro era o amadurecer da fruta. Como assim, pastor? Não entendi essa metáfora. Ele disse que a morte de Lázaro era o quê? Para a glória de Deus. Tem alguém aqui nesta noite que nasceu para ser objeto da glória de Deus? Se manifesta. Então eu te digo que se você é instrumento, objeto, elemento da glória de Deus, saiba que não tem nada perdido. Ainda que estiver morto, viverá. Ainda que tudo, nosso conceito humano tenha se acabado, se consumido, se destruído, eu quero dizer que o restaurador de todas as coisas, Ele está no controle da situação. Ele está. Aquieta. Marta, Maria, se estivesse aqui, se estivesse na hora que eu chamei, se tivesse aqui, eu estou orando, Senhor, faz 21 dias, jejum e oração, e até agora Deus não respondeu. E Deus está dizendo, calma, eu vou te entregar o produto pronto. Você quer no seu tempo, não vai estar fruta madura, e fruta madura não tem sabor. Deus vai pôr um sabor novo na tua língua, querido. Deus vai pôr um gosto novo, um prazer novo. Ei, prepara o teu paladar espiritual, porque você vai provar coisas novas, coisas que você não viu ainda. Só quem recebe, dá um sinal de que recebeu aí. Aí vem aquele tumulto, chamam a irmã, a outra irmã chega, age de maneira diferente, fala a mesma coisa, mas age de modo diferente. Marta, Jesus fala e ela retruca. Maria, Jesus fala, você não ouve ela dizer mais nada. Tem pessoas que basta uma palavra de Deus, ela calma o coração. Mas tem gente, tem Marta que parece que é martelo, fica apurrinhando a vida. Maria ouviu uma vez e ficou quieta, reclamou uma vez, fez uma oração. E o que você está dizendo, pastor, que eu não preciso orar muito? Não, eu estou dizendo que Deus tem um tempo, e o tempo dele é perfeito. E o tempo dele, querido, não é um relógio atrasado. O relógio de Deus é perfeito. Aí Jesus chega e diz, onde puseram o corpo? Vão diante do corpo, e Jesus vai e diz, rola essa pedra. Jesus está dizendo, tira da minha frente aquilo que você pôs. Presta bem atenção. Tira da minha frente, tira do meu relacionamento com aquilo que você pôs como separação, por causa da tua pouca fé, por causa do seu hábito de querer solucionar as coisas sem mim. A pedra que puseram era para esconder, era para abafar, era para separar. E Jesus está dizendo, mesmo com fedor, eu quero falar com isso. Eu quero acabar com esse fedor na tua vida. O fedor do pecado, o fedor da incredulidade. Mas você que está escondendo, tira aquilo que está escondendo. As mortes. Tira da minha frente aquilo que você pôs para esconder o fedor.
que você pôs para esconder a podridão, tira da minha frente. Alguém pode me perguntar, mas Jesus não poderia dizer pedra, rola? Não, Jesus não vai fazer isso, porque aquilo que a gente esconde, as mortes que a gente esconde, Jesus não vai invadir os nossos túmulos. Jesus continuará esperando que você libere a entrada para Ele ressuscitar as coisas mortas. É você quem vai liberar a entrada de Jesus nos lugares de morte. Você está entendendo? É você quem vai ter que tirar as proteções, os selos que você põe para esconder os lugares de morte, os lugares de coisas estragadas, os lugares de fracasso, os lugares de destruição, os lugares de decepções, de frustrações, os lugares de perda. É você quem vai ter que liberar a entrada de Jesus. Não fique esperando nada, que Jesus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Aprenda isso. Tem muitos lugares de morte que a gente está escondendo. E quando Jesus ainda quer mexer, tem gente que diz, não, é melhor não mexer. É melhor não mexer, porque o negócio fede. Marta disse para Jesus, não mexe nisso. Não mexe que já faz. O negócio está feio. E Jesus está dizendo, eu não fiz essa pergunta. Eu dei uma ordem de comando. Por que tem gente que gosta de questionar as coisas de Deus, né? Tem alguém aqui assim? Fala amém. Ainda bem que tem alguém que ainda confessa, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu vou perguntar de novo para você confessar diante de Deus e ter a oportunidade de confessar e deixar e alcançar a misericórdia. O que eu perguntei mesmo? Tem alguém aqui que contesta as coisas de Deus? Então diga, misericórdia de mim, Senhor. Tem gente contestando o agir de Deus, contesta o tempo de Deus, e na hora que Deus chega para resolver o problema, fica contestando, fica pondo picuinhas, fica pondo suas opiniões, fica pondo seus... Cala a boca, deixa Deus agir do jeito dele, Ele está no controle da causa. Mestre, não faz isso não, o negócio está feio. E Jesus disse, o negócio é o seguinte, o que eu vim para fazer, eu vou fazer. Onde eu estava mesmo? Isso eu sei. Tanto que eu até saí do reino natural. Contestação, isso já ficou para trás. Depois, que Jesus veio para fazer, Ele vai fazer. O povo continua dormindo. O que eu tinha falado mesmo? Então eu vou dizer assim, você que está me assistindo aí, eu quero te dizer que o que Jesus veio para fazer, Ele vai fazer. Lázaro, sai para fora! Ei, Deus vai fazer mover coisa na tua vida. Deus vai fazer mover coisa na tua vida, mas eu quero dizer que Deus vai fazer mover o que não presta. Deus vai mudar as coisas que estão mortas. Deus vai reviver coisas amadas que foram perdidas. Aí Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Aí sai Lázaro. Você que está assistindo, não ria. Sai Lázaro.
E se tivesse um palco como esse, ele teria despencado. Por quê? Por quê? Porque ele estava envolto em panos, inclusive a cabeça. E eu não fico imaginando que depois de morto eles deixaram os olhinhos de Lázaro para fora, tá? Então estava tudo tapado. E Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro saiu envolto em panos. E quando ele chega envolto em panos, Jesus manda uma palavra. Vai lá, tira esses panos, tira isso, que eu devolvi a vida para ele, mas ele traz porque foi vocês que colocaram. Tem muita gente no convívio da família de Deus que estão presas. Elas têm vida de Deus, mas estão presas por coisas que os irmãos colocam. Aí Jesus fala, agora é você que tem que tirar. Não sou eu não. Não sou eu o responsável. Sabe, a escola de Jesus é perfeita. A escola de Jesus é perfeita. Diz que, tendo os pés, versículo 43, os pés, as mãos, ligados por ataduras, e o rosto envolto num lenço. A escola de hoje que Jesus quer te ensina é que tem muita gente que está caminhando cego por causa dos irmãos. Que tem muita gente que tem as mãos presas por causa dos irmãos. Que tem muita gente com os pés presos por causa dos irmãos. E muitas vezes nós queremos atribuir a culpa de Satanás. Nesse momento Satanás estava muito longe da história. Nesse momento Satanás está longe da história. Aqui vai falar de uma família, vai falar de um tempo e vai falar de uma solução. Ei, a solução de Jesus é: eu faço aquilo que você não pode fazer, mas não faço aquilo que você tem que fazer. Tem muita gente esperando que Jesus faça as coisas, porque tem gente que diz assim, quer ver um jargão, relativização da palavra? Quer ver? Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada imperfeito. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Tudo isso é verdade. Colocado em lugar errado se torna mentira. Satanás é especialista em pegar a verdade de Deus e colocar no lugar errado, e aí se torna mentira. Há uma parte que é Deus que vai fazer na nossa história, mas a outra somos nós mesmos. Eu quero dizer que Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Comece a se mover. Existe uma diferença entre aquela que ficou sentada em casa, porque confiava que se Jesus chegou até a entrada de Betânia, ele ia chegar até o lugar da solução. Tem a outra, que sai correndo desesperada, com tons acusatórios. Tem aquele que fica se mostrando bom, como Tomé, Dídimo. Se é para ir, vamos lá, vamos, morre junto com ele. Tem aqueles que fica dizendo, não vá, não mexa nas coisas estragadas da minha história. Tem aqueles que dizem, o que eu vou fazer lá? Já me mandaram embora, eu corro o risco de morrer lá. Tem gente com argumentos. O grande problema das vitórias, o grande problema de uma vida cristã genuína, é que o ser humano está cheio de argumentos, argumentos de alma. Sempre achamos um motivo para justificar as nossas deficiências. Mas eu quero dizer que só uma justiça é legítima, a do Calvário. As nossas justiças, as nossas justificativas, as nossas desculpas, os nossos argumentos de alma, nunca vão convencer a Deus.
Porque o que Deus ouve e responde é um coração contrito e um espírito aquebrantado. Esses não desprezará o Senhor. Eu quero dizer para você, igreja, entra na história com Jesus, chama Jesus para entrar na tua história, mas deixe os argumentos para trás, abandona os argumentos, abandone a religião, os dogmas. Saiu agora isso, e me lembrei do caso, eu não vou continuar por causa de, lembrei, que eu contei ontem à noite para vocês, lembrei, diante de Deus não falei com objetivo, mas os líderes de célula, ontem a gente estava, e a gente falou sobre este argumento, eu não vou fazer tal coisa por causa de argumentos. São pessoas desistidas, que abortam projetos de Deus na vida, sabe por quê? Porque tem argumentos de alma. Marta queria abortar, a resposta da oração que ela fez. Como assim, pastor? Marta e Maria chamaram Jesus por quê? Para que o irmão dela pudesse viver. E quando Jesus chegou para responder à oração delas, elas não mais entendiam e estavam abortando, dizendo não faça mais. Por quê? Porque a inteligência humana, quando entra nas coisas espirituais, aborta as respostas de Deus. Quando a inteligência, o raciocínio humano, a lógica humana, o humanismo entra na nossa aliança com Deus, nós começamos a abortar as respostas que Deus está trazendo. Jesus, eu não quero que o meu irmão morra, eu quero que o meu irmão viva. Tudo bem, eu estou indo aí para fazer, mas eu vou no meu tempo. Jesus chega, eu quero agora ressuscitar Lázaro. Não mexa porque está fedendo, tentando impedir. Está assim de gente, vocês estão entendendo? Assim de gente que pede uma coisa, mas depois, porque Jesus está fazendo do jeito dele, não do seu jeito, tenta impedir Jesus sem saber. Vocês acham que era racional o que elas estavam fazendo? Não, era almático. Pessoas almáticas demais, que trabalham com a lógica dos sentimentos. Querido, a lógica do sentimento é o pior engodo. Enganoso é o coração do homem. Maldito o homem que confia no próprio homem, na sua própria competência. O que aconteceu com essa mulher? Fez uma oração contrária. Não mexe nisso, Jesus. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que Deus cure a nossa capacidade de entender o mover de Deus na nossa história. E nós vamos viver o melhor período da nossa história. Em nome de Jesus. Quem crê e recebe, manifesta isso em nome do Senhor. Às terças-feiras aqui no MAR, Ministério Apostólico da Restauração, Praça Marechal Rodrigues Ribas Júnior, Jardim Anália Franco, uma das ruas principais aqui do Jardim Anália Franco. Nós estamos com a igreja aberta e nós temos o culto denominado Jornada de Sabedoria. É quando nós ministramos uma palavra rema, quando nós ministramos uma palavra de ensino, de exortação, de destino, de direção para as vidas. Esta igreja aqui tem caminhado em vitória, porque eles têm vindo ouvir a palavra do Senhor, aprender do Senhor no seu santo tempo.
E estas pessoas já têm uma trajetória. E domingo, ao ministrar, Deus nos falou de uma ponte que Ele estava pondo entre dois estágios. E nós estamos entrando no tempo do descanso. Eu já entrei e convido você a entrar também. Vem conosco. Eu tenho certeza que embaixo vai estar o link, o lugarzinho. Você clica aí, assista os nossos vídeos, compartilhe, publique, republique, use, não cobro nada. Eu quero que a tua vida seja transformada de um lugar de morte, um lugar de imundície, para um lugar de vida segundo o chamado de Cristo. Vem, em nome do Senhor Jesus. Ei, vem, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Onde estão os adoradores de Deus?